Essa história toda funciona assim, o Duo Pantarrey tem uma proposta que é tocar de improviso, tocamos ao acaso, né, se é que pode dizer assim. Então eu tenho aqui eu tenho um software, né, que eu preparo alguns setups antes, o mínimo de setup possível. Que são setups? Setups são assim, eu posso ter uma base de piano, eu posso fazer com que esse tan-tan fique repetindo tan-tan. Então eu preparo esse setup aqui, né? E essa mesa, ela é automatizada, né? Essa mesa aqui, uma vez você controlando os registros de som, você comanda aqui, ela mexe sozinha, já sabendo os timbres de cada instrumento, né? Esse aqui é o antigo sintetizador, né, do Rick Wakeman, né? Ele te dá ele pode desde te dar um som de sintetizador, som de piano. Vamos tentar fazer aqui um sintetizador. Só para a gente ver. Então aqui eu tenho só o sintetizador, né? E aqui eu vou aproveitando ele como um teclado e vou fazendo os setups dos outros instrumentos. Para quando eu tocar ele, eu posso estar tocando junto um violino, um instrumento de percussão. Aqui eu tenho vozes gravadas para soltar, né? São poemas, às vezes, ou trecho de vozes que eu mudo a rotação para também servir como um beat, como um compasso durante a apresentação. Cada apresentação, na realidade, a gente vai vendo como é improviso, você vai sentindo o som, você vai sentindo a maneira que o show vai andando. Isso aqui é um pedal normal, só que ele é para vocal. Então eu uso nesse teclado aqui. Então eu posso modificar os sons desse teclado, posso fazer desse teclado um sampler. Eu posso dar um acorde e ele fica nessas sequências de acorde até o final da música. E o mais complicadinho aqui, se é que pode chamar assim, é esse software que eu programo para tocar com esse MIDI aqui, né? Então eu posso tocá-lo normalmente e posso já deixar pré-programado para ele rodar conforme um compasso ou um determinado som que eu queira, né? E eu tenho aqui, porque assim, todo sistema todo dispositivo tecnológico, por exemplo, principalmente os que simulam percussão, eles são meio chatos, você percebe que é software. E esse é um equipamento que ele tem um som que, se você não vier até aqui ver que é um simulador, você jura que é um equipamento, que é um instrumento musical. Você pode programar mais de 5.000 e não sei quantas sequências de sons aí. Eu não deixo tão pré-programado, porque senão as apresentações começam a ficar semelhantes. E a gente, como não sabe nunca o que a gente vai tocar, o que é legal é que todo esse aparato aqui, a gente toque o que vai vindo, né? E o Rodrigo Gontijo, que fica com a parte das imagens, e a gente começa a sentir que a apresentação está dando certo quando a gente começa a ter tempo de olhar para a imagem e embarcar nessa viagem. Mas a ideia do Pantarrey é basicamente essa, é um som sinestésico, um som para você ouvir, antes de tudo ouvir, né? E
não saber o que nós vamos tocar, que é o grande barato. Não sabemos mesmo, né? Química é maravilhosa, né? E essa ideia do Pantarrei surgiu sem querer lá em Florianópolis em 2012. Nós estávamos conversando e daí voltar para São Paulo e começar a experimentar sons. Eu tenho um estúdio, a gente começou a brincar mesmo. Aí eu comecei a ver o que era necessário ter para poder fazer o som que a gente estava querendo. E agora o Rodrigo Gontijo está fazendo um trabalho maravilhoso de imagem, maravilhoso, assim, que também ele não sabe o que vai acontecer. O que é legal é que a ideia surgiu espontaneamente e já faz 1 ano e meio, um pouco mais que 1 ano e meio, que a gente vem tocando e cada vez que a gente toca é uma coisa nova que está acontecendo e as pessoas gostam. É um som que conquista aí muita gente. É interessante que como a gente tem pessoas online, nas redes sociais que curtem a gente, que curtem o nosso som. Às vezes não vêm aqui, mas que gostam de ficar ouvindo o que nós disponibilizamos, né? A gente chega até a pensar, né, que o Pantarrei pode ser um tipo de entretenimento online que a gente entra online e toca ao acaso e depois sabe lá quando que a gente entra aí, já que tudo é tão previsível e tão programado assim. Isso é maravilhoso. Eu tô curtindo demais. Acho barato.